Bom dia, meus amores. Eu espero que todos estejam bem. Eu espero que todos estejam fazendo atividade, acompanhando as aulas da tia. Então, a tia espera que todos estejam com as atividades atualizadas. E em breve, nós vamos voltar para assistir as nossas aulas como normalmente, como a gente assistia antes, em sala de aula. Mas, por enquanto, nós estamos assistindo as videoaulas. Então, espero que todo esse transtorno, essa pandemia passe logo e nós voltaremos a assistir as nossas aulas normais. Mas, por enquanto, nós estamos assistindo a videoaula, então fiquem atentos, prestando atenção nas videoaulas, que a tia sempre fala do texto e depois faz correção quando manda para casa, as correções das atividades. Sempre vai o recadinho com as páginas do livro, da atividade para você fazer. Então, façam as atividades, tá bom, meus amores? E a tia hoje vai falar sobre o clima. Nós vamos falar sobre o clima e o tempo. Nós vimos que o tempo é as condições atmosféricas. O tempo é as condições atmosféricas e o clima é um conjunto das condições atmosféricas. Nós vimos que o tempo é a própria condição atmosférica. Ah, o tempo está quente, o tempo está frio. E o clima é as condições atmosféricas, que representa com frequência durante um longo período. Esse longo período, o tempo, ele pode, nesse mesmo momento, ele pode estar quente. Daqui a pouquinho, ele pode esfriar. Já o clima não. O clima demora bastante tempo, leva um longo período para se transformar. Por isso que nós falamos em clima, nós estamos falando do tipo de clima. Se é semiárido, se é tropical. Já o tempo não. O tempo ele muda constantemente. O tempo ele tá quente e ao mesmo tempo, daqui a pouquinho pode esfriar. Então, esse tempo muda. E o clima, não. O clima demora um longo período para haver essa mudança no clima. E logo após o nosso conteúdo, a tia vai fazer a correção da nossa atividade de reforço na página 93, 94 e 95. Então, vamos lá na nossa correção, meus amores? Vou começar a nossa correção da atividade de reforço. Pegue a atividade de reforço, coloque sobre a mesa e vamos fazer a nossa correção na página 93. Na primeira questão, você vai responder colocando V ou F nas afirmativas. No primeiro quadrinho, que é um círculozinho aí, você vai colocar F. A natureza possui iguais formas, cores e componentes negativo. Então, você vai colocar a letra F de falso. No segundo círculozinho, você vai colocar V. Existe paisagem natural e paisagem modificada. Verdade. No terceiro quadrinho, você vai colocar V. O desmatamento e a derrubada das árvores e plantas. Verdade. A letra F. No último quadrinho, você vai colocar a letra F. O lixão é um exemplo de paisagem natural.
O lixão não é exemplo de paisagem natural, é de paisagem modificada. Então, você vai colocar a letra F. Então, vai ficar assim. O primeiro, F. Segundo, V. Terceiro, V. E o último, F. Vamos para a segunda questão. Você vai definir, dizer o que é paisagem natural. É uma paisagem não modificada pelo ser humano. Então, essa paisagem natural, ela não é modificada pelos seres humanos. E paisagem modificada é uma paisagem modificada pelo ser humano. Na terceira questão, meus amores, você vai escrever 3 atitudes que o ser humano pode realizar e que agride a natureza. Então, você jogar uma delas, jogar lixo nos rios, agride a natureza, não agride? Desmatar, queimadas. Então, você pode colocar, quem já escolheu outras alternativas, outras atitudes, você pode deixar. Mas quem não colocou ainda, você pode colocar queimadas, jogar lixo nos rios e desmatamento. Na quarta questão é para você colar figuras de paisagem modificada. Você pode colocar aí uma casa, você pode colocar qualquer imagem aí, qualquer figura que represente uma paisagem modificada. O que você observa nessa imagem? Aí é pessoal, o que você vai observar? Dependendo da imagem que você colou, você vai falar o que você está observando nela. E que consequência negativa para o ser humano a imagem mostra? Aí, dependendo da sua imagem, você vai escrever que ponto negativo que essa imagem está mostrando. Na página 94, é para você pesquisar e recortar imagens de uma paisagem natural. Você vai pesquisar e colar imagens de paisagem natural nesse espaço aí, na página 94, da atividade de reforço. E depois fazer uma frase de acordo com a paisagem que você colocar. Na página 94, continuando, nós vamos falar sobre relevo. Para você definir o que é relevo. É um conjunto de formas do terreno da superfície terrestre. Então, é um conjunto de formas do terreno na superfície terrestre. Lá no livrinho de vocês, falando sobre relevo, tem a resposta. Sempre, meus amores, quando você for responder a atividade de reforço, vocês sempre devem estar com o livro didático do lado, porque as respostas estão lá no livro. Na segunda questão, você vai marcar um X. Na primeira imagem, você vai marcar o nome vale. Por quê? Porque aí está mostrando um vale. Na letra A, você vai marcar vale. Na letra B, você vai marcar monte. E na letra C, você vai marcar a primeira, ilha. Então, na letra A, vai ficar o vale, que você vai marcar. Letra B, o monte. E na letra C, ilha. Aí, você vai virar a página, aí, na página 95, na terceira questão. Marcar um X na alternativa correta. A maioria dos seres humanos habita áreas mais planas do que na superfície terrestre? Sim, verdade. A maioria dos seres humanos habitam em áreas mais planas na superfície terrestre. Na
segundo quadrinho aí, as áreas planas da superfície terrestre facilita a construção de cidades e estradas no plantio e criação de gados? Verdade. Para melhorar suas condições de vida e satisfazer suas necessidades, o ser humano precisa constantemente modificar o relevo natural? Sim. O vento e a chuva, a água do mar, dos rios, agem sobre as rochas, modelando o relevo? Sim. Então, você vai marcar 1, 2, 3, 4, os 4 primeiros quadrinhos que tem aí. Você só não vai marcar o último. Você não marca o último. Na quarta questão, cole a imagem de um relevo e depois comente. Você vai colar, você vai escolher o tipo de relevo aí. E você vai colar aí e fazer um comentário sobre ele. Você vai definir. Se você vai colar uma montanha, você vai dizer o que é uma montanha. Se você vai colar o que é uma serra, você vai dizer o que é uma serra. Na quinta questão, você vai preencher a cruzadinha aí. Nós temos 1, 2, 3, 4 na cruzadinha, né? Na primeira, você vai colocar o nome de depressões. O que é depressões? São terrenos que possuem altitudes rebaixadas em relação às áreas que estão ao seu redor. O número 1, depressões. Número 2, montanhas. São grandes elevações de terras. Número 3, planalto. Apresenta terras mais elevadas que podem ser planas ou levemente onduladas, que é o 3, é planaltos. E o número 4, você vai escrever planícies. Apresenta terras com pequenas altitudes, planas ou apenas levemente onduladas. Que você vai responder a atividade de reforço, que a tia corrigiu. Quem já fez, parabéns. Quem não fez, tem que fazer a atividade na página 93, 94 e 95 da atividade de reforço.